Muito bem, pessoal. Nossa aula sobre expansão marítima e comercial europeia. Bom, então o tema, as navegações espanholas, para a gente continuar aí a respeito da aula sobre expansão marítima. Nós vimos, então, até agora que Portugal foi o primeiro país a navegar pelos grandes oceanos. Portugal foi o pioneiro, portanto, no projeto e no processo de expansão comercial e marítima. Só lembrando um motivo importante, Portugal foi o primeiro país a navegar pelos grandes oceanos por dois motivos básicos. O primeiro, Portugal não tinha guerras, nem internas nem externas, e os outros países tinham, né? Então isso explica, por exemplo, o atraso da Espanha, da França, da Inglaterra no projeto de expansão marítima. Portugal foi o primeiro país a conseguir centralizar o poder nas mãos dos reis, né? Dom João I, Dom João de Aviz, já no final do século XIV, já podia ser considerado um rei absolutista. Então, Portugal é considerada a primeira monarquia nacional europeia, e isso deu condições a eles, né? Aliado à burguesia, o rei consegue financiar esses projetos de navegação, que lá em Portugal chamava-se Périplo Africano, e consistia basicamente em fazer um contorno da África para procurar um caminho alternativo para a Índia. Por que a Espanha demorou para navegar? A Espanha só vai entrar no movimento de grandes navegações a partir do finalzinho do século XV, na última década do século XV. Então, durante todo o século XV, a partir já de 1415, os portugueses já haviam dado início ao projeto expansionista deles, né? O Périplo Africano começou em 1415, com a tomada de Ceuta. Os espanhóis só entrarão nessa disputa pelos grandes mares a partir de 1492. Então, muito tempo depois, os portugueses já estavam muito próximos de chegar ali, de concluir o caminho marítimo das Índias com o Vasco da Gama. O que explica esse atraso espanhol, pessoal? Primeiro, a Espanha tinha uma guerra interna. Essa guerra, que é chamada Guerra de Reconquista, era uma guerra entre os espanhóis, que são cristãos, e um grupo de povos muçulmanos, lá chamados de mouros, apelidados mouros, que haviam invadido o território da Espanha já a partir do final do século VII, século VIII. Eles foram dominando territórios espanhóis e foram expulsando os espanhóis para o norte da Espanha. Na verdade, não existia ainda o que a gente chama de Espanha. Os povos que ocupavam ali a Península Ibérica, todos da mesma origem, né, chamados de iberos ou íberos, eles formavam vários reinos, e esses reinos eram independentes um do outro. Então, nós temos duas condições aí, se vocês prestarem atenção, que dificultavam a vida da Espanha. A Espanha não era unificada, eram vários reinos diferentes, e os espanhóis enfrentavam uma guerra contra os muçulmanos, que é a chamada Guerra de Reconquista. Então, isso explica o porquê do atraso dos espanhóis. A partir do final do século XV, esses dois problemas serão resolvidos. Então, a questão da unificação, por exemplo, né, da Espanha, ela vai se concretizar a partir de 1469, quando a rainha Isabela, que era rainha de um reino chamado Castela, que era um dos maiores reinos da Espanha, vai se casar com um rei chamado Fernando, que era rei do reino de Aragão, e a união política desses dois reinos, através do casamento, vai propiciar à Espanha a unificação política. Ou seja, a Espanha vai se tornar também uma monarquia nacional europeia, aí com o poder centralizado na mão desses dois reis, Fernando e Isabel. A unificação vai dar muito mais poder à Espanha, e isso vai favorecer, inclusive, a expulsão dos muçulmanos do sul da Espanha, nessa época, né, do reino de Granada. E Granada é o último reino da Espanha dominado pelos muçulmanos. Então, em 1492, no início de 1492, a Espanha consegue expulsar os muçulmanos de Granada. Então, a Espanha se torna cristã, assim, de uma maneira bem geral. Pois muito bem, como é que a Espanha vai participar, então, agora que é um Estado unificado, e agora que a Espanha já não tem mais guerras, porque se livrou dos muçulmanos, os espanhóis, sabendo que os portugueses estão prestes a concluir um caminho marítimo para as Índias, eles também têm interesse em descobrir o seu próprio caminho. Mas a Espanha não tinha nenhum
projeto, digamos, de navegação. E eis que no ano de 1485 aparece lá na Espanha um navegador italiano chamado Cristóvão Colombo. Aliás, Colombo, antes de ir à Espanha, ele foi a Portugal também, alguns anos antes, apresentar o projeto dele ao rei, na época já Dom João II, dizendo que ele tinha um plano de chegar às Índias que seria mais rápido do que o périplo africano. E o plano dele se baseava na ideia da esfericidade da Terra. A Terra é redonda, o plano dele era navegar pelo mar aberto, né, navegar sempre em direção ao oeste, enfrentando inclusive os perigos e os mitos e as lendas do mar, né, até chegar no leste, que seria a Ásia, lá onde fica as Índias, né, onde estavam as especiarias e tal. O rei de Portugal achou maluquice, né, disse ao Colombo, olha, não vou patrocinar a sua viagem por dois motivos. Primeiro, a Terra não temos certeza que a Terra é redonda. Pode ser que a sua esquadra caia no abismo do mar. Segundo, nós estamos já prestes a concluir o caminho sul-africano e não vamos financiar dois projetos ao mesmo tempo, porque sairia muito caro. E então ele não teve apoio do rei de Portugal. Daí é que ele vai para a Espanha. É bom lembrar que Colombo era um grande navegador, um sujeito que entendia muito de mapas e tal, de orientação, né, através do astrolábio, do quadrante, mas ele não tinha dinheiro. Então ele não tinha sequer um barco, né, sequer um navio, uma caravela para se lançar ao mar. Então ele dependia do financiamento dos reis europeus. Quando ele soube, então, que a luta, a guerra de reconquista estava praticamente no fim, ele vai à Espanha, consegue uma audiência com a rainha Isabela. As más línguas dizem até que rolou um clima entre os dois, mas isso é fofoca, é fofalha da gentoca, né, como diria a dona Florinda. E então ele consegue, com a rainha Isabel, prometendo, né, além de conquistar riquezas para a Espanha, ele também levaria a fé cristã para as novas terras descobertas. Isabel e Fernando eram reis, Isabela ou Isabel? Eles eram reis católicos, né, muito fervorosos, então tinham interesse também em levar a fé cristã para o Novo Mundo. É bom lembrar que essa época, né, dos descobrimentos e tal, coincide com a época da reforma religiosa, então havia também um interesse em expandir a fé cristã. Então a Espanha vai começar a sua participação na corrida expansionista marítima através do Cristóvão Colombo. Pois muito bem. O que pretendia Colombo? Nessa época, que é a época do Renascimento, a época do Galileu Galilei, do Nicolau Copérnico, de Giordano Bruno, que são os grandes astrônomos, né, da Idade Moderna, a ideia de que a Terra era redonda já existia, embora pouca gente acreditasse nisso. Colombo era um dos que acreditava. Colombo tinha um mapa que foi dado a ele por um navegador também italiano, chamado Paolo Toscanelli. E no mapa do Colombo, que era um mapa muito tosco, né, se a gente comparar com os mapas que foram feitos depois, mas no mapa dele constava que, se ele navegasse aproximadamente por 7 semanas, com boas condições de vento, sempre no rumo do Ocidente, depois vou mostrar isso no mapinha para vocês, vai ficar mais fácil, ele acabaria chegando lá no Oriente, nas ilhas do Cipango. As ilhas do Cipango correspondem àquelas ilhas que tem ali próximos do Japão, o próprio Japão. Esse é o nome que antigamente se dava ali a essas ilhas, né? Que hoje é o Japão. Então ele acreditava que navegando para o oeste ele atingiria o leste. Navegar para o ocidente para atingir o Oriente, as Índias, né? Esse era o plano do Colombo. Só que para isso a Terra tinha que ser redonda, senão não ia dar certo, senão ele ia cair no abismo do mar. Como confirmar isso? Navegando. Não tinha outro jeito, era meter os peitos mesmo e enfrentar os perigos do mar. Então ele vai ser financiado pelos reis Fernando e Isabela, recebe 3 caravelas, que além dos reis de Portugal, ele também tem financiamento de banqueiros espanhóis ali, da chamada burguesia mercantil espanhola. Tem um banco muito especial chamado Banco Santander, que foi um dos primeiros financiadores aí da expansão marítima espanhola. Então, Colombo recebe as caravelas Santa Maria, Ninha
e Pinta, são muito famosas na história, né? Aqui tem um desenho aqui das 3 caravelas, apenas para vocês se lembrarem, que eram barcos menores do que as antigas naus, eram barcos com velas triangulares, né, velas móveis, que conseguiam aproveitar o vento de qualquer direção. Colombo vai contar também com a participação de 2 outros navegadores, os chamados irmãos Pinzon, era Martim Alonso Pinzon e Vicente Yanez Pinzon. Eles vão comandar as caravelas Pinta e Ninha, enquanto Colombo vai na Santa Maria, comandando a Santa Maria. Tem um poema, que acho que é uma música, eu nunca ouvi ela cantada, mas eu ouvi a letra, que acho que é do Gilberto Gil, que fala do descobrimento da viagem do Colombo. Deixa eu ver se eu me lembro como é que era. Hacia la tierra cubana salió de Palos un día, e iba com 3 caravelas, la Pinta, la Niña e la Santa Maria. Então, no dia 3 de agosto de 1492, Colombo sai ali da Espanha, num lugar chamado Palos, né, Pajos, o porto de Pajos, navegando sempre para o ocidente. Ele pretendia chegar em 50 dias no máximo, era, né, mais ou menos 7 semanas, é o que o mapa dele dizia. Não vai dar certo, evidentemente, porque Colombo estava enganado em alguns aspectos. Qual era o engano? O oceano era muito maior do que ele imaginava, a Terra era muito maior do que ele imaginava, do que constava no mapa dele, e entre a Europa e a Ásia tinha uma América no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma América. Tem um poema também, né, só que fala da pedra no meio do caminho. Tinha algumas ilhas ali, né, que Colombo vai acabar encontrando antes de chegar no Japão. Navegava orientando-se pelas estrelas. E esse era uma tradição dos árabes, dos mouros, né, que já navegavam já há bastante tempo pelo Mediterrâneo, se orientando também pelas estrelas. E ele usava um quadrante, que era um instrumento de navegação também criado pelos muçulmanos, observando a altura dos astros em relação à linha do horizonte. Muito bem, no dia 12 de outubro, portanto, bem mais do que as 7 semanas, né, que o Colombo havia planejado, Colombo chega ali no que hoje seria a América Central, as chamadas Ilhas de Guanaane. Mais ou menos ali onde hoje fica São Domingos, Haiti, Cuba, são as ilhas ali da América Central, que a gente chama de Caribe também hoje. Lugar lindo, maravilhoso, né? As praias super brancas, um mar azul. Então, a primeira impressão que eles tiveram quando chegaram é que eles estavam realmente no paraíso. Lembra daquela ideia, né? Navegar para descobrir o paraíso e tal, o paraíso terrestre. E aí tem aquele primeiro contato com os nativos, foi um contato bastante amistoso, embora eles não conseguissem entender o que um e outro falava. O Colombo ele fez contato com um índio chamado Yucatán. E Yucatán era um índio muito inteligente, ele foi aos pouquinhos aprendendo a língua espanhola, e aí ele traduzia mais ou menos, né, para Colombo aquilo que o Colombo queria, falar com os demais nativos, com os chefes das tribos lá e tal. Mas só que assim, Colombo chega na região de Guanaane pensando que havia chegado nas Índias. Vejam, não confundam com o descobrimento do Brasil, tá, gente? O descobrimento do Brasil vai acontecer 8 anos depois, com o Pedro Álvares Cabral. Colombo descobre a América Central, sem saber que havia descoberto a América. Também não se chamava América ainda. As terras eram ocupadas por povos nativos. Ali na América Central, nessas ilhas, eram povos bastante primitivos, muito parecido com as tribos indígenas, né? Viviam da caça, da pesca, andavam nus, moravam em pequenas cabanas, né? Feitas de madeira, coberta com palha, enfim. Eram índios naquele sistema tradicional que a gente conhece de primitivismo. E, inclusive, o nome índios, quem deu a eles foi Colombo, porque Colombo pensou que tivesse chegado às Índias. Então, Índias, índios. E é um erro que a gente continua a cometer até hoje, enfim, faz parte da tradição histórica chamar os nativos americanos de índios. Então, Colombo pensou ter chegado ao Cipango, mas não era. O Japão estaria do outro lado, ainda teria que atravessar a América, né, para entrar pelo Oceano Pacífico para depois chegar no Japão. Essa viagem vai ser feita em 1519 por um outro navegador chamado Fernão de Magalhães, navegador português, chamado Fernão de Magalhães. Ele passa lá pelo sul da Argentina, ali naquela região conhecida como Patagônia,
Terra do Fogo. Ali tem uma passagem estreita, né, que separa a Patagônia do restante do continente, chamado Estreito de Magalhães, em homenagem a esse Fernão de Magalhães. Então, quem fez essa viagem de realmente dar a volta ao mundo, chamada primeira viagem de circunnavegação, né, que deu a volta ao planeta, foi o Fernão de Magalhães. Colombo achou que tivesse sido ele, mas ele estava enganado. Esse contato amistoso com os nativos, inicialmente é um contato amistoso, porque vai haver uma surpresa de ambos os lados. Os nativos ficam impressionados, né, com os espanhóis por conta das vestimentas, por conta dos tiros de canhão, que eles achavam que era trovão, e chegaram, inclusive, a confundir realmente os espanhóis com deuses. E os espanhóis também se impressionaram com nativos, porque eram povos muito diferentes dos europeus, tanto no aspecto físico, quanto na forma de vida. Então, aquilo ali, para eles, era realmente uma grande novidade. E esse primeiro contato foi interessante, foi um contato proveitoso para os dois lados. Mas quando os nativos começam a perceber que o interesse dos espanhóis é explorar a terra, os espanhóis começam a se aproveitar da ingenuidade dos índios, das Índias principalmente, começam a explorá-los, e aí os índios começam a reagir. Então vai haver, inclusive, violência de ambos os lados, os índios reagem com força, e só que os espanhóis tinham muito mais força, porque os espanhóis tinham armas de fogo, né? Então vai haver ali um verdadeiro massacre. O Colombo retorna à Espanha no finalzinho do ano de 1492, e ele deixa lá nas ilhas um grupo de aproximadamente 30 colonos espanhóis para levantarem um forte no que ele chamou de Terra de San Salvador, e seria então uma colônia espanhola, a primeira colônia espanhola na América seria essa Terra de San Salvador, criada pelo Colombo. San Salvador por conta das proximidades do final do ano, né, do Natal. Então eles vão levantar esse forte e vão dar esse nome. Em nome dos reis da Espanha, ele estava tomando posse daquelas terras, que evidentemente já era dos nativos, mas eles chegam e ignoram a presença dos nativos por se julgarem superiores, né? Vocês devem se lembrar daquela aula que nós tivemos no 9º ano sobre imperialismo no século XIX, né? Quando os europeus invadiram a África, depois a Ásia, levando a sua cultura, levando a dominação política e militar. A primeira fase, digamos, desse imperialismo acontece aqui no século XV, início do XVI. Os espanhóis ignoram totalmente a cultura nativa e tentam impor aos nativos a sua própria cultura, considerando-se superiores a eles. Bom, Colombo volta à Espanha, levando as notícias à rainha Isabela. Ele leva, inclusive, alguns índios com ele para mostrar aos nativos da terra, né? Vai vendo, como se fosse um troféu, né? Um pouco de ouro, porque eles não chegaram a encontrar muito ouro inicialmente. Os espanhóis vão encontrar muito ouro depois, ali por volta de 1500, 1510, quando eles dominam a terra dos astecas, que era já uma civilização bem mais avançada ali na região do México. Aí sim eles vão encontrar muito ouro. A Espanha vai se tornar a nação mais poderosa da Europa. Mas aqui nas primeiras viagens do Colombo, eles não acham muito ouro, acham pouco. Mas ele leva ainda aí alguma quantidade de ouro e tal, alguns animais, papagaios, macacos, que eram desconhecidos lá na Europa. Colombo realiza mais 3 viagens à América. Quando ele volta na segunda viagem, ele encontra os nativos, os europeus, os espanhóis que ele havia deixado lá para fundar o forte, todos mortos, né? Mortos, enforcados, com o pescoço cortado, que foi a reação dos índios, porque os nativos perceberam a intenção dos espanhóis, e principalmente porque Colombo disse a eles: nós vamos voltar aqui daqui um tempo, vou deixar esses meus amigos aqui para levantar aqui um forte, e daqui a pouco tempo a gente volta, e vamos voltar com muitos navios e com muitos colonos, tal. Tem uma passagem interessante que o Yutapã pergunta para ele: mais quantos colonos vocês vão trazer? Aí Colombo vê uma árvore assim e diz assim: olha, a quantidade de folhas daquela árvore ali, né? Quer dizer, uma coisa incalculável. E, de fato, quando Colombo chega na segunda viagem, ele leva já muitos militares, administradores, mineradores, especialistas em ouro e tal, para começar uma exploração mais aprofundada. E sempre achando que aquilo ali eram as Índias.
Aí eles vão conhecer várias outras ilhas, vão chegar até Cuba e tal, e vão montando ali núcleos de povoamento. Detalhe, por não achar o ouro prometido, né, e por não ter todo aquele sucesso esperado, e por entrar em atrito com alguns governantes espanhóis, Colombo tinha muito moral com a rainha Isabel, mas com os ministros e tal ele não era bem visto. Achavam que ele era muito egoísta, que ele era muito pretensioso, ganancioso, porque ele queria uma parte, né, se não me engano, um terço de tudo que fosse encontrado em termos de riquezas e tal, e ouro, seria dele. E além de títulos de nobreza, Dom Cristóvão Colombo, né, e administrador e vice-rei das terras do Novo Mundo, como eles chamam, enfim. Então isso despertava um certo ciúme dos administradores ali, dos ministros espanhóis. E mesmo com a proteção da rainha Isabel, ele acabou sendo preso, depois foi solto e tal, mas caiu quase que no esquecimento. Ficou pobre, morreu pobre, na verdade. Então, em 1506, ele morre na Espanha e morreu enganado. Pensou que tivesse chegado nas Índias. Em relação ao nome de América, quem deu esse nome realmente ao novo continente foi Américo Vespúcio, que é um navegador também italiano, que veio, inclusive, depois em algumas viagens dos portugueses até o Brasil. Ele navegava por Portugal junto com as esquadras portuguesas. E é em homenagem a Américo Vespúcio que vai descobrir que aquilo ali não era as Índias, que não era o Oriente, era um novo continente. E aí, em homenagem a Américo Vespúcio, dá-se o nome ao continente americano de América, como é conhecido hoje. Vocês sabem que houve assim uma verdadeira campanha, quando eles começam ali para 1515, 1516, a perceber que as terras descobertas pelo Colombo e depois pelo Cabral, né, não eram o Oriente, mas eram o Novo Mundo, eles passam a chamar de Novo Mundo. Então começa uma campanha pelo novo nome da terra. Como é que vai se chamar essa terra? É como se fosse um concurso, sabe, para dar nome às novas terras e tal. E aí, então, os italianos fizeram uma grande campanha para que a nova terra se chamasse América, porque o navegador italiano, Américo Vespúcio, é que havia descoberto que era um novo continente. E aí está a América. E Colombo ganhou como homenagem depois um país na América chamado Colômbia. Então, Colômbia vem em homenagem a Cristóvão Colombo. Digamos, menos homenageado, talvez, do que merecesse. Esse é um mapa aqui da... Deixa eu colocar meus óculos aqui para ver direitinho. Esse é um mapa que seria um mapa da América na visão dos europeus. É um mapa de um cartógrafo alemão chamado Martin Watzmiller. E é bem tosco, né, como vocês podem ver, e ele representa basicamente aqui a parte leste da América, né? Assim, não dá para se ter uma ideia realmente de como ainda seria o continente, tá bom? Aqui em cima, olha, no mapa mundi, a gente percebe a Ásia bem também mal desenhada, a Europa que estaria aqui, aqui a África. E aqui, então, seria esse pedaço da América que está representado aqui em close. Então, ainda era mais ou menos como eles viam, né, o continente americano.